Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez, para a glória de Deus, estamos juntos nesta devocional. Nesta hora eu gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 27 de Mateus, o texto que narra a morte do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 45 desse capítulo 27. Minha versão diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. A Deus toda honra e glória, que Ele nos abençoe com a sua palavra tão preciosa e tão maravilhosa. Esse capítulo 27, ao meu ver, é um dos mais tristes e mais terríveis. Como nós estamos fazendo as devocionais em linha, eu bem que tentei dar uma pulada, encontrar algum texto aqui, mas se nós vamos falar da ressurreição, vamos falar da morte também do Senhor Jesus, que ao meu ver é o ápice do plano da redenção. Vejam que na morte do Senhor Jesus, ela foi acompanhada por uma extraordinária ocorrência no mundo físico, né? Trevas, da meio-dia às 3 da tarde. Às 3 foi exatamente a hora que ele morreu, que ele entregou o Espírito. Então, trevas, o véu do templo se rasgou, o templo lá de Jerusalém, o véu rasgou de cima a baixo. Aquela cortina de 18 metros por 9, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para expiar o pecado do povo. Terremotos, sepulcros se abriram, houve ressurreição dos mortos. Os santos que ressuscitaram, eles entraram na cidade santa, isto é, em Jerusalém, foram vistos por muitos. Então, é interessante que assim como a luz brilhou quando o Senhor Jesus nasceu, quando o Senhor Jesus morreu, houve trevas. E isso é histórico, isso está nos registros científicos sobre essas trevas que houve naquele momento da história. Bom, nós podemos aprender muitas coisas preciosas desse texto, mas o que é que exatamente nós podemos aprender com a morte do Senhor Jesus? Essa morte horrenda, essa morte terrível. Bom, a primeira delas é que, conquanto nós percebemos aí a maldade dos sacerdotes, dos líderes judaicos, dos romanos, apesar de toda essa maldade, de todo esse escárnio, nós sabemos que o Senhor Jesus se entregou por amor. Tudo isso, meus queridos irmãos, foi por amor, porque Deus nos amou. E ele morre na cruz do Calvário e passa por todo esse sofrimento, por todos esses constrangimentos, porque Ele nos ama. A segunda lição desse texto é que o escárnio e essa opressão toda
representa o pagamento da nossa maldade, que culminou em morte da cruz. Sim, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus nos ama, nós percebemos que nós é que deveríamos estar ali naquela cruz, porque a nossa transgressão foi paga, certamente mediante o arrependimento e fé, mas foi paga pelo sangue de Jesus. Por isso a salvação é pela graça, mas ela não é de graça, porque o pagamento, como nós percebemos, foi um alto preço, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós é que deveríamos estar ali. Esse sofrimento todo foi pela nossa maldade. E ainda há as pessoas que não se percebem do potencial de maldade que tem, não reconhecem a sua natureza pecaminosa. Mas isso é outro assunto. A terceira lição desse texto é: assim como o véu do templo se rasgou lá no templo e agora o sacerdote que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo já não é mais necessário, então aquele culto, aquela adoração judaica cai por terra. Hoje todos temos acesso a Deus. E aliás, a salvação, ela só acontece por intermédio do Senhor Jesus. Ele é o nosso único intercessor, único mediador. Não tem como chegar ao Senhor Deus, não tem como ter a vida eterna se não for pelo Senhor Jesus. Vamos lembrar de João 14,6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E finalmente, a morte do Senhor Jesus nos ensina sobre a ressurreição dos mortos. Assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar junto com eles. Não foi sem propósito que na morte do Senhor Jesus, os santos daquela época ressuscitaram, os sepulcros foram abertos, eles entraram e assustaram aquela cidade de Jerusalém. Certamente é um aviso profético que nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo. Se nós morrermos com Cristo, nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. Que Deus o abençoe, que essa morte que nos substituiu na cruz do Calvário, ela possa transformar a nossa vida, ela possa nos conscientizar que nós agora vivemos para Jesus, para o louvor da sua glória, e nós não devemos perder o foco de viver para Deus e fazer aquilo que Ele nos manda fazer, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, obrigado por esse texto tão precioso, muito triste, mas precioso, porque mostra que o Senhor Jesus teve grande amor por nós, ó Deus, entregando a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Senhor da glória, nós clamamos em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos a nova vida em Cristo. Ajuda-nos a nos conscientizarmos deste grande amor e da mesma forma dispensar amor ao próximo, Deus, amá-lo sobre todas as coisas, vivermos para o louvor da Tua glória. Obrigado, Deus, por este momento, por esta palavra que muito nos edifica. Nós intercedemos por todos que participam conosco desta devocional, que o Senhor conheça os seus corações, dispense o Teu favor e conceda a Tua bênção. Em nome de Jesus oramos, agradecidos oramos. Amém. Amém, querido irmão, irmã, amigo do Evangelho. Forte abraço, que Deus o abençoe.